Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Deixa eu dar aqui. Louvado seja Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos para trazer a palavra do Senhor nesta noite para esta igreja. Fiquei muito feliz com o convite que o pastor Sandro nos fez para estar com esta oportunidade esta noite. Irmãos, se lembram da última vez? Quem estava aqui da última vez que eu ministrei? A maioria, né? Vocês lembram que eu contei sobre a minha filha que precisava fazer um transplante, né? E para a glória de Deus ela fez esse transplante. Ela está aqui com a gente já, pode testemunhar da glória de Deus, do milagre de Deus sobre a vida dela. Né? Esse já é o segundo transplante que ela faz de córnea. E para a glória de Deus foi uma bênção. Ocorreu tudo bem o transplante, ela já está aí, agora semana que vem já vai voltar a estudar. E Deus é maravilhoso, irmãos. E eu agradeço vocês que nos abençoaram, que ajudou comprando livro, que abençoou a nossa vida, orando, intercedendo, né, de alguma maneira, você fez algo para que esse milagre acontecesse na vida dela. Amém? Louvado seja Deus. E quando o pastor me convidou para estar ministrando, eu comecei a pedir para Deus, comecei a falar: Senhor, está longe ainda domingo, mas já começa a trabalhar. Já começa a revelar a tua palavra. E eu fiquei durante a semana pedindo para Deus uma palavra para estar ministrando para os irmãos aqui. Eu falei: Senhor, prepara uma palavra especial para esta igreja. Prepara uma palavra especial para que a igreja seja toda edificada. E que eu possa ser um instrumento, Senhor, nas tuas mãos para abençoar aquela igreja, para abençoar os teus filhos nesse domingo. E Deus me deu uma palavra, irmãos, no livro de 1 Samuel, capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, e o versículo 1. Eu quero antes de antemão fazer a leitura da palavra. Eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora, na minha Bíblia, que diz assim: Então Ana orou: Meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora dou risada dos meus inimigos. Sim, e me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Deixe de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará a ação de todos. O arco dos poderosos foram quebrados, e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida, agora passam fome. E os que passavam fome, agora estão saciados. A mulher que não tinha filhos, agora tem 7. E a que tinha muitos, desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida. E faz descer a sepultura, e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros. Humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó, e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca entre príncipes, e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertence os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. Amém? Então nós lemos aqui o cântico de uma mulher que em determinado momento estava amargurada.
Nós lemos aqui o cântico de uma mulher que em determinado momento estava sofrendo com rejeição. E Deus, Ele falava ao meu coração quando eu estava meditando na palavra, que o tema, é muito difícil eu pregar com um tema, mas Deus colocou esse tema no meu coração. E Deus me deu um tema que dizia assim, da rejeição à adoração. Quando Deus transforma lágrimas em legado. Isso é muito forte, esse tema, ele é muito forte, porque no decorrer, irmãos, da nossa jornada, do nosso trabalho, tanto com cura e libertação, com aconselhamento pastoral, com atendimentos psicanalíticos, encontramos muitas pessoas que sofrem com problemas de rejeição. Muitas pessoas que carregam a dor da rejeição em suas vidas, e aquela dor, ela vai a cada dia mais crescendo, e se ela não busca um refúgio, se ela não busca um acompanhamento, se ela não busca uma ajuda, coisa que poucos fazem, às vezes só vão procurar ajuda quando o caso já está extremo. E quando essa pessoa ela vai buscar ajuda, seja pastoral, seja uma terapia, seja algo para que ela venha a ser liberta desse sentimento de rejeição, porque esse sentimento ele faz que muitos abandonem ministério, casamento, abandonem as igrejas, abandonem a fé, porque quando a pessoa ela convive com essa dor, qualquer coisa ataca, qualquer coisa fere, qualquer coisa machuca. Se há algo que acontece e ela não foi chamada, ou se há algo que acontece que as pessoas porventura ou por alguma situação deixa de responder, aquele sentimento já cresce dentro do coração. Aquele sentimento já grita forte que ela está sendo rejeitada, que ela está sendo desprezada. Entretanto, a Bíblia ela mostra que frequentemente Deus ele transforma pessoas que um dia viveram pela rejeição ou com esse sentimento. Deus pega essas pessoas, transforma essas pessoas e cumpre o seu propósito. Então, se você entrou aqui nesta noite e até esse momento você tinha isso dentro de ti, você carregava essa dor dentro de ti, esse sentimento de rejeição, ele te perseguia e te acompanhava, eu quero dizer que hoje Deus tem libertação para a tua vida. Eu quero dizer que Deus ele tem transformação e cura para você nessa noite. Ana, ela não era apenas uma mulher estéril, irmãos. Ela carregava consigo 3 dores profundas. A dor, logicamente dita, da esterilidade. A dor da humilhação constante. E a dor da incompreensão espiritual. Sua história ensina que a rejeição ela pode ser um caminho para um relacionamento mais profundo com Deus. A rejeição ela pode ferir um coração, mas ela não pode paralisar o propósito. Ela não pode paralisar o propósito de Deus. Se olharmos a fundo o contexto daquilo que Ana sofreu, e qual foi a atitude, o comportamento de Ana por causa da rejeição que ela sofria.
aí vamos entender que toda a rejeição que ela sentia não parou o propósito que Deus tinha na vida dela. Voltando um pouquinho no livro de 1 Samuel, no capítulo 5, a palavra de Deus, ela diz que, no capítulo 1, o versículo 5, a Bíblia diz que Eucana, ele amava Ana. Então a Bíblia diz que ela era uma mulher amada pelo seu esposo. Porém, o amor que ele tinha por ela não eliminava a dor da rejeição que ela sofria. Ela era rejeitada pela sociedade, porque não podia gerar filhos. Ela era rejeitada e envergonhada por Penina, que transformava a sua dor ali, explicitamente pública. E todos viam a esterilidade de Ana. Então era uma mulher que sofria por várias situações, e a rejeição que abriu feridas sobre a vida de Ana, se elas não fossem tratadas por Deus, ela iria alcançar e transformar prisões em sua alma. E muitas pessoas vivem aprisionadas, com a alma gemendo, a alma gritando, porque carregam prisões, porque dão ouvidos, porque Satanás ele aproveita, o diabo ele pega uma experiência de rejeição e tenta transformá-la em uma identidade, e as pessoas carregam o sentimento, a dor da rejeição como uma identidade. Ela faz pessoas acreditarem que porque foi rejeitada, um dia será rejeitada para sempre. Aonde ela chegar, se não for o centro da atenção, é porque as pessoas a rejeitam. Aonde ela chegar, se ninguém dá atenção para ela, é porque as pessoas estão rejeitando. E não é bem assim. É esse sentimento que Satanás coloca no coração das pessoas. Eu preciso chegar e as pessoas têm que olhar para mim. As pessoas precisam me ver. Eu preciso ser o centro das atenções. Se ninguém falar comigo, estão me rejeitando. Se ninguém olhar para mim, se o pastor não me der uma oportunidade naquela noite, é porque o pastor tem alguma coisa contra mim. Se eu não puder orar lá no grupo de oração, se não me derem a oportunidade, é porque aquelas irmãs do ciclo de oração têm algo contra mim. E o diabo só semeando. Ele pega uma experiência e ele viu que aquela pessoa deu crédito àquela experiência, guardou no seu coração, e essa é a oportunidade que ele quer para enraizar e fazer com que aquilo se torne a sua identidade. E aí você vai carregar aquilo dentro, ele vai começar a fazer parte do teu ser, vai fazer parte da sua vida. E o diabo ele vai trabalhar até te destruir. Ana, em meio a toda aquela situação que ela vivia, onde todos olhavam para Ana, que era exposta, Deus estava olhando aonde ninguém olhava, para o coração de Ana. Porque Ana tinha relacionamento com Deus. Ela tinha relacionamento com o Senhor.
ela tinha intimidade com Deus. Ela sofria? Sofria. Ela era humilhada, não foi compreendida. Até no momento da sua oração, do teu relacionamento, da sua intimidade com Deus ali, ela foi incompreendida, porque o sacerdote chega assim e diz que ela estava o quê? Embriagada. Uma mulher que tinha de tudo, para largar tudo, mas ela não largou. Ela preferiu buscar relacionamento. Enquanto homens viam mulher chorando, Deus olhava mais profundo e via a mãe de um profeta. Enquanto as pessoas olham para você e não conseguem enxergar a profundidade que Deus enxerga no teu interior, quando as pessoas começam a olhar para você e te desprezam, quando as pessoas olham para você e te rejeitam, não deixe isso penetrar no teu coração, porque Deus ele está olhando mais profundo, aonde ninguém consegue enxergar, porque Deus ele tem propósito, e quando Deus ele tem propósito, ele olha no profundo. Por isso que você sofre perseguição, por isso que o diabo quer te parar, por isso que o diabo ele quer colocar sentimento de rejeição no teu coração, para impedir o propósito de Deus, mas o propósito de Deus não pode ser impedido. Enquanto os homens enxergavam ali, a comunidade enxergava a vergonha de Ana, Deus estava enxergando o propósito que Ele tinha para a vida dela. Enquanto outros olhavam para a esterilidade, Deus estava enxergando o legado que estava para vir através da vida de Ana. Não deixe que a rejeição ela venha determinar quem você é. Não deixe que a rejeição venha determinar a sua identidade. Porque a tua identidade não é formada pelo que as pessoas pensam de você. A tua identidade não é o que as pessoas acham que você é, mas é aquilo que está dentro de você. É aquilo que Deus formou em você. A tua identidade é definida pelo aquilo que Deus fez em você. A Bíblia diz que Ele fez em nós o quê? Uma nova criatura. Nós somos uma nova criatura. Nós somos filhos. Uma coisa que você precisa entender, que eu e você somos filhos, e isso define a minha, a tua identidade, que eu e você somos filhos. Se somos filhos, somos herdeiros. A rejeição, ela não te pertence. O sentimento de inferioridade não te pertence. Aquilo que as pessoas estão falando que denigra a tua imagem, se não é o teu testemunho, não te pertence. Ei, Deus está olhando o mais profundo do teu coração. Deus está olhando o mais profundo daquilo que Ele vai fazer, do propósito que Ele vai realizar e do legado que você vai deixar. Aleluia! Glória a Deus. Quem tem relacionamento com Deus, Deus transforma a dor em oração. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 ao 16. Ele é bem interessante, porque fala da oração e do pedido de Ana. Olha só, a Ana podia chegar para Eucana,
brava, revoltada, brigar com Eucana, chegar no sacerdote dentro do templo, brigar com o sacerdote, falar um monte para o sacerdote, toda revoltada, toda cheia de angústia, toda cheia de revolta. Mas enquanto muitos reclamam, Ana entra no templo, dobra o seu joelho. E enquanto muitos olham para o problema, Ana fala com quem tem a solução. Enquanto muitos procuram o culpado, Ana começa a adorar a Deus. Ana começa a falar com Deus. Ana começa a clamar a Deus. Ana começa a se relacionar com Deus no seu clamor. Ana começa a suplicar a Deus na sua oração. Ela não foi a Penina, ela não foi a Eucana, ela não foi para o sacerdote, mas ela se derramou no altar, porque o altar é o melhor lugar para quem está ferido. Se você entrou ferido aqui neste lugar, Deus está falando que esta noite é noite de cura, é noite de derramamento de bálsamo, é noite de você se prostrar perante o altar e falar com o Pai que te ouve. Ela derramou a sua alma perante Deus. Ela não fez uma oração bonita, ela não quis enfeitar, ela não quis falar difícil. Não, ela não fez nada disso. Ela simplesmente fez uma oração verdadeira diante de Deus. Ela não quis fazer discurso, mas simplesmente ela orou. E a Bíblia diz que Deus, Ele procura corações quebrantados. Salmo 34:18 diz que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. E foi ali que ela foi buscar o socorro. Foi ali que ela foi buscar a resposta. Foi ali que ela foi se derramar no altar do Senhor. Porque a Bíblia diz para chegarmos com confiança no trono da graça. E foi isso que Ana foi fazer. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Porém a Bíblia diz que o sacerdote chega até Ana, olha para ela e interpreta errado o relacionamento. Que contraste, né? Ela estava cheia de lágrima e ele entende que ela estava cheia de vinho. Muitas vezes as pessoas julgam aquilo que não conhecem, porque enxergam apenas o exterior. Elas olham para o exterior. Porém, o nosso exterior, ele fala muito. Ele fala muito. Tem uma frase que eu sempre falo, pastor, que o nosso testemunho, ele fala muito mais do que 1000 palavras. Esses dias eu estava conversando com um rapaz aqui no Fátima mesmo. E ele falou assim: pastor, chegou um rapaz aqui e na minha empresa e começou a profetizar. E começou a profetizar e tal, e falou e tal, e falando em nome de Deus, e profetizando aqui. Aí tá, acabou o momento da profecia, começamos a conversar. Aí o rapaz chega e fala assim: eu estou separando da minha mulher, porque já não dá mais certo, e se eu estava com vontade de matar aquela mulher.
Eita, cadê o profeta? E ele falou assim: pastor, mas aquele cara profetizava, eu até me emocionei. Mas daqui a pouco ele começa a falar do relacionamento da mulher, que estava com vontade de matar a mulher. Eu falei, meu Deus. Ele falou, deu um nó na minha cabeça. E ele falou, e de repente o cara começou a falar na gíria, parecia um malandro falando. E eu fiquei confuso, eu falei, até que ponto era Deus? Então o nosso testemunho, ele fala muito mais, irmãos. Por isso que muitas vezes as pessoas julgam e interpretam errado. No caso da Ana foi diferente. No caso da Ana, ela estava cheia da graça de Deus ali naquele momento. E Eli, né, para quem conhece a história, já sabe o estado que ele estava. Sem visão espiritual. Só que você possa levar essa lição para você no seu dia a dia. Como está o teu testemunho aí fora? Muitas vezes nós colocamos aquela roupinha mais bonita para vir para a igreja, né? A Bíblia debaixo do braço. E vamos para a igreja, todo mundo bonitinho, todo mundo de mão dada, vamos para a casa do Pai, vamos orar. Nós somos crentes, vamos todo mundo bonitinho. Mas e na semana, e no seu dia a dia, e no seu trabalho, e na sua casa? Suas palavras, aquilo que sai da sua boca. Uma certa vez, minha esposa, eu posso falar. Estávamos com um pastor em outro estado. E minha esposa gostava muito das pregações daquele pastor. Estava bonito. Aí um dia nós estávamos junto com ele ali, daqui a pouco o cara começou a falar uns palavrão ali, começou a falar uma... Minha esposa desanimou. Ela falou, meu Deus, parece que o homem se transforma quando está no púlpito. Será que ele é crente só quando está na igreja? Nós não podemos ser crentes só quando estamos aqui, irmãos. Nós não podemos, né, dizer que, mostrar que temos uma vida de santidade só quando estamos na igreja. Mas é lá fora, é no mundo, é no dia a dia, no nosso trabalho, o nosso testemunho. Ele vai fazer a diferença. Talvez o sentimento de rejeição, sabe por quê? Porque lá fora, eu quero ser legal. E para mim ser legal, eu tenho que me enquadrar os padrões do mundo, para mim ser aceito pelas pessoas que estão ao meu redor. Aí eu tenho que me enquadrar ali. Se eles falam um palavrão, eu vou falar. Se eles tomam um negocinho, eu vou tomar. Se faz uma coisinha errada, eu vou fazer também. Ah não, mas domingo eu tenho que ir para a igreja que eu sou crente. Só que na igreja, Deus revela. Na igreja o Espírito Santo está aqui envolvendo. Está movimentando, está agindo. E aí eu não consigo permanecer na graça, porque eu tenho uma face lá e outra face aqui. E uma hora uma face vai cair. E aí eu preciso me enquadrar. Não, eu estou na igreja, agora eu preciso me enquadrar para me ser aceito na igreja. Só que o Espírito Santo, ele faz assim, ó, ele vai repelindo. É igual o imã, né, do lado oposto, vai repelindo. Ai, mas aí os irmãos não me querem, os irmãos não querem eu junto, os irmãos, porque o Espírito Santo está repelindo. Enquanto eu não tiver uma vida de santidade, irmãos, uma vida de relacionamento com Deus, não adianta também eu querer mostrar aquilo que eu não sou. Não adianta eu querer enfeitar o meu exterior. A transformação começa de dentro para fora. A mudança começa de dentro para fora. Então, primeiro, o meu interior precisa ser transformado, limpo, purificado.
Porque talvez aos olhos as pessoas não enxergam, mas que é espiritual, Deus revela. Quem é espiritual, Deus revela, irmão, não tem jeito. Não tem jeito. Ah, mas eu sou mal compreendido. Opa, peraí. Senhor, mostra o que está errado em mim, Senhor, para me consertar. Senhor, estou sendo mal compreendido, Senhor. Tem alguma coisa em mim, mostra, Senhor. Eu preciso mudar. Eu preciso me transformar de dentro, Senhor. O que está em mim que não tem te agradado? Senhor, o que está em mim que tem repelido os seus filhos de estar perto de mim, porque eu também sou tua filha. Também sou teu filho. O que está acontecendo, Senhor? Vamos analisar. O apóstolo Paulo diz assim, né? Não é só na ceia não, tá, irmãos? Examine se o homem é assim mesmo. Vamos analisar. Senhor, eu preciso de cura. Senhor, eu preciso de libertação. Eu preciso de transformação. Senhor, mostra, Senhor, o que precisa ser purificado em mim. Senhor, mostra, Senhor, porque não adianta eu ser curado ali na igreja, não adianta, Senhor, ir lá o pregador de fora, não adianta o pastor, a pastora orar, Deus usar, Deus falar, mas quando eu saio da porta da igreja, Senhor, volta tudo. Senhor, transforma o meu interior. Foi por isso que Jesus falou para Nicodemos. Foi por isso aquela conversa de Jesus com Nicodemos, ela foi tão profunda, porque a mudança é de dentro para fora. A transformação é de dentro para fora. O relacionamento com Deus precisa ter. Eu preciso me relacionar com o Senhor. Não é só buscar relacionamento com os meus irmãos, mas em primeiro com o meu Deus, com o meu Pai. Eu preciso me relacionar. Voltando aqui a caminhada com Ana, né, nessa história sobre Ana, sobre aquilo que Ana sofreu, sobre aquilo que Ana passou, as incompreensões. Quantas pessoas hoje são mal compreendidas, julgadas, mas como eu já falei, aquilo que as pessoas pensam não define quem eu sou, não define a minha identidade. Ai, mas ela é assim porque ora demais, ela é assim porque ora de menos, porque chora diante de Deus, ela é assim porque ela é muito crente, ela é muito fiel, muito... As pessoas vão falar. Jesus também foi incompreendido. Uma hora foi chamado de endemoniado, outra hora chamado de comelão e beberrão, outra hora chamado de blasfemo. Também falaram. Porém, aquilo que as pessoas falavam não definiram a identidade de Jesus. Olha, e o Espírito Santo está dizendo aqui nessa noite que você precisa pegar essa palavra. Porque tem pessoas aqui que se importam com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas estão falando. Tem pessoas aqui que estão sofrendo porque as pessoas estão falando, da forma que as pessoas estão olhando. E o Espírito Santo está dizendo, olha, o que as pessoas pensam não define a sua identidade. Se fosse assim, Jesus estava perdido, né? E você precisa entender isso. Que quem te chamou e começou a boa obra, Ele é fiel para concluir na tua vida aquilo que Ele iniciou. Permaneça firme, permaneça fiel na presença do Senhor.
que Ele vai concluir a obra que Ele começou na tua vida. Dê testemunho aonde você for, aonde você colocar as plantas dos teus pés. Não precisa você ficar gritando, eu sou crente, batendo no peito, não. Deixa que o teu testemunho fale por si. Acabou. Porque quando tem entrega verdadeira, aí se cumpre o propósito. Irmãos, o propósito de Deus, ele acontece. Mas eu preciso me entregar verdadeiramente ao Senhor. Se Ana só chegasse para Deus com o interesse e falava, Senhor, olha aí, olha o que está acontecendo. Todo mundo zombando de mim porque eu sou estéril. Aquela mulher a outra mulher do meu marido ali, meu Deus do céu, olha ali, a mulher cheia dos filhos e eu sem nada. As pessoas zombando de mim, fazendo chacota. Senhor, eu não aguento mais isso. Mas se ela chegasse para Deus, cobrando, querendo colocar Deus na parede. Mas não, ela foi buscar. Ela foi se entregar diante de Deus. Ela foi se prostrar no altar. Ela foi buscar ao Senhor. E aí ela fez um voto com Deus. Ela disse, Senhor, se me deres um filho. E olha que interessante que Ana, ela só queria que Deus cumprisse o desejo do coração. Ela disse, Senhor, se me deres um filho. Só que ela não queria o filho para ela. Ela queria que Deus cumprisse o desejo do coração, de ser mãe. Para ela devolver para o Senhor o seu filho. Ela pede para o Senhor, Senhor, realiza o desejo do meu coração. Mais ou menos assim, que eu vou te entregar o meu bem maior. Ela pede para Deus, mas o seu desejo era devolver ao Senhor. Irmãos, o maior sinal de maturidade espiritual é entender que tudo que temos pertence ao Senhor. Entregar a Deus é confiar. A palavra de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo o fará. Abraão, ele vai lá e entrega o seu Isaac para Deus. Ele confia no Senhor. Deus fala, bota o menino lá. Ele vai lá e bota. Porque Deus falou e ele confiou. A viúva de Sarepta, quando o profeta chega na cidade e fala e ele fala para ela trazer comida para ela, fala, mas eu só tenho isso para mim, para o menino. Ele fala, mas traz. E ela confia no profeta e ela entrega a sua última refeição. Deus sempre usa aquilo que nós colocamos em suas mãos. O que você tem colocado na mão de Deus? O que você tem entregado ao Senhor? Será que você tem colocado só problema? O que você tem colocado na mão de Deus? A gratidão, ela prova que o milagre não nos afastou de Deus. Ou seja, quando Deus me dá, e eu agradeço, eu ofereço, ó Deus, o Senhor me deu, mas isso aqui é teu. Isso mostra a minha maturidade espiritual. Isso mostra o quanto eu tenho um relacionamento. Porque Ana poderia dizer, Senhor, eu esperei tantos anos por isso, agora que o Senhor me deu, já era. Meti o pé, saí fora. É meu, ninguém tira de mim. Mas ao contrário, ela fez um voto com Deus e ela cumpriu a promessa. Ela vai lá e devolve Samuel ao Senhor. Ela entrega o menino a Deus.
Sabe por que ela entendeu? Que quem ama mais o presente do que o Deus que presenteia, corre o risco de transformar a bênção em ídolos e trazer uma grande maldição para a sua vida. Ela, não, eu quero ser bênção. Aí na hora que ela louva, ela fala assim: a estéril foi mãe de 7 filhos. A gratidão trouxe abundância sobre a vida dela, irmãos. A tua gratidão, o teu relacionamento com Deus vai trazer abundância sobre a tua vida. Vai trazer recompensa sobre a tua vida. Ana não apenas agradeceu, ela adorou a Deus, ela entregou, ela permaneceu fiel ao Senhor. É o que Deus está falando aqui sobre a tua fidelidade, irmãos. Quanto mais você permanece fiel ao Senhor, mais você tem relacionamento, mais você tem intimidade, mais você será curado, mais você será transformado, a tua família será alcançada, porque você está entendendo que aquilo que você tem não é teu, pertence ao Senhor, você está administrando aquilo que é do reino. Você está administrando aquilo que Deus colocou em tuas mãos, porque Ele entendeu a tua competência para administrar. Então não é teu, é dele. E quando você entende isso, o reino, ele se move, o céu se abre a teu favor. A cura vem, a restauração vem, a salvação vem, a transformação vem. Deus muda. Não há Satanás, não há inferno que se levante para tentar destruir aquilo que você colocou na mão de Deus, aquilo que você entregou ao Senhor. Quando você se posiciona, a sua história muda e vira legado. Ana começou chorando e terminou adorando a Deus com um cântico. Se você entrou aqui essa noite chorando, eu quero dizer a você que Deus, Ele quer que você saia aqui adorando, louvando, glorificando o nome dEle, porque Deus, Ele tem cura para a tua vida, Ele tem transformação, Ele tem restauração, não só para você, mas para a tua casa. Ana começou estéril, e terminou como mãe de dos maiores profetas da Bíblia. Seu ventre gerou Samuel. O ventre de Ana gerou Samuel, mas a sua fé mudou a história de um povo, mudou a história de Israel. Você está entendendo o que Deus quer fazer na tua vida? Pela tua fé. Deus não quer apenas trazer cura para você em um dia, mas Deus quer mudar uma história. Deus quer, através da tua vida, deixar um legado, para mudar não só a tua vida, mas de uma geração, de uma nação. Deus quer que você seja esse instrumento, mas para isso você precisa ser curado dessas dores que você vive carregando, que você vive levando na tua vida. Para onde você vai, aonde você caminha, aonde você põe os seus pés, essas dores estão contigo, esse sentimento de rejeição caminha contigo, e Satanás aproveitando de tudo isso. Talvez você seja a pessoa que tenha talento, que tenha dons, mas esse sentimento que você carrega está atrapalhando de Deus fazer muito mais e de cumprir propósitos. Gente, o propósito de Deus, ele é maior do que a dor que você carrega. E você não pode sair daqui sem entender isso. Se você deseja a cura, você não pode sair daqui sem entender sobre esse propósito de Deus para a tua vida. E que você não pode ficar carregando mais essa dor, vivendo com essa rejeição, carregando essas dores invisíveis, sendo mal interpretado.
pensando que Deus esqueceu de você, ou que as pessoas estão te ignorando, que as pessoas não gostam de você, que as pessoas não querem você. Não, isso é Satanás que está colocando isso na tua mente. E se você entendeu isso nessa noite, se você entendeu o propósito de Deus, eu gostaria que você se colocasse de pé. E se você nessa noite quer ser curado, que você venha até esse altar aqui, porque Deus tem restauração e tem cura para a tua vida. Porque é no altar que tem cura. Ana, ela foi até o altar derramar a sua alma diante de Deus. Eu quero convidar você para vir até o altar. Eu quero convidar você para vir aqui na frente e receber a cura de Deus. Hoje Deus vai curar, tirando todo o sentimento de rejeição, sentimento de inferioridade, irmãos. Pessoas que carregam essa dor, do sentimento da inferioridade, você vai deixar aqui no altar nessa noite. Você vai deixar aqui nesse altar nessa noite aqui.